pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui a aula de Lei Complementar 840/2011, que trata dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Eu sou o professor Wilson Garcia, sou formado em Direito, sou especialista em Direito Público e ministro em preparatórios de concursos públicos desde 2008. Então eu tenho uma grande experiência tanto da lei anterior quanto essa atual Lei Complementar 840. Antes de entrar dentro do nosso material, que inclusive nós temos 295 artigos, eu vou falar um pouquinho como que surgiu essa Lei Complementar 840. O que acontece? Antes da Lei Complementar 840, nós tínhamos aí a aplicação da Lei 8.112, juntamente com leis distritais. Então o que acontecia? Era uma mistureba só. Pegava a Lei 8.112 sem atualizações, juntamente com leis distritais, virava a bagunça e aplicava para os servidores públicos civis do Distrito Federal. Só que aí, graças a Deus, chegou aí o regimento jurídico único dos servidores estatutários do Distrito Federal, por meio dessa Lei Complementar 840 de 2011. Essa lei, apesar de ser de 2011, a sua vigência iniciou a partir de 1º de janeiro de 2012, beleza? Então tem essa grande informação aí, que apesar dela ser de 2011, ela teve a sua vigência iniciada, ou seja, a sua aplicação iniciada a partir de 1º de janeiro de 2012. Então agora, para servidores públicos civis estatutários, teremos a aplicação da Lei Complementar 840. Outra informação, antes de entrar no material que eu quero passar para você, é o seguinte. O que acontece? A Lei Complementar 840, ela está abaixo da Lei Orgânica do DF, que está abaixo da Constituição Federal. Então o que pode acontecer às vezes quando você estiver lendo o texto da Lei Complementar 840? Você encontrar entre parênteses, após o texto da lei, após o parágrafo, o artigo, a expressão assim, ó, declarado inconstitucional. O que acontece? Quando aquele texto estiver escrito lá, declarado inconstitucional, significa que ele não tem mais aplicação dentro do Distrito Federal. Apesar de estar o texto expresso, ele não terá mais a sua devida aplicação, porque ele foi declarado inconstitucional. Então, quando você for estudar a Lei Complementar 840, lendo a parte da lei seca, você tem que ficar atento para ver se aquele texto tem ou não aplicação. Inclusive, quando nós fomos tratar, principalmente da parte de jornada, de remuneração, adicional de salubridade, periculosidade, você vai ver que vai ter textos ali que iniciou a vigência em 2020 e em 2021 já foi declarado inconstitucional. Então você tem que estudar de maneira atualizada. E não se preocupe comigo aqui, professor Wilson Garcia, meus materiais estão sempre atualizados. Então o que eu fiz para você? Eu separei os principais artigos que caem nos certames de concursos públicos do Distrito Federal, esquematizei esse material, juntamente também com a aplicação de súmulas, súmula vinculante, súmula comum, tanto do STF quanto do STJ. Súmula vinculante é só do STF. O que acontece? Porque você também deve estudar a súmula vinculante e súmulas comuns. Porque essas temáticas têm aplicação inclusive na Lei Complementar 840. Então, desse modo, pode ser exigido no seu certame. Então, na aula de hoje, nós já vamos abordar algumas súmulas aí bem interessantes para o seu concurso público.